No dia 31 de julho, a Beyoncé lançou seu novo álbum visual chamado Black is King. A ideia sendo enaltecer a cultura negra e o povo preto. Pegando como ponto de partida a história do filme O Rei Leão, que ela participou, né? Ressignificando tudo e usando como base o afrofuturismo. Antes da gente falar mais sobre Black King, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações dos vídeos aqui do canal, ok? O Black King é um álbum visual que funciona independente de entender ou não o que significa o afrofuturismo. Mas sem dúvida, toda a narrativa que a Beyoncé nos apresenta se torna mais rica se conhecermos e entendermos de fato o que é o movimento do afrofuturismo. E aí, o que é afrofuturismo? A Nathalie Neri, no TEDx Petrópolis, deu uma definição que pra mim é maravilhosa. Ela disse que afrofuturismo é basicamente a ideia radical de que pessoas negras, elas existem no futuro. E sim, o afrofuturismo é um movimento, né, que faz exatamente isso. Ele pensa as pessoas negras no futuro. Se você for parar para olhar as obras de ficção científica que existem por aí, vai notar que a maioria dos livros e filmes, mesmo nos dias de hoje, eles ainda possuem mais pessoas brancas do que pessoas negras em suas narrativas. E as obras clássicas da ficção científica, elas faziam questão de ter protagonismo branco. Em boa parte das narrativas que pensavam o futuro, as pessoas negras elas eram simplesmente apagadas. O afrofuturismo é um movimento estético, artístico, sociocultural que visa fazer exatamente o contrário do que a maioria sempre fez, que foi apagar os negros. Como disse a Nathalie Neri, ele realmente, faz questão de inserir as pessoas negras no futuro e inseri-las no centro da narrativa. E para pensar o negro no futuro, é importante também pensar no passado. Então o movimento ele abrange diversas narrativas da ficção especulativa que se propõem a pensar sobre o futuro e o passado, só que no caso do afrofuturismo sempre a partir da perspectiva negra. O movimento ele é bem abrangente e engloba cinema, quadrinho, literatura, artes plásticas, moda e música. Inclusive foi com a música que surgiu o movimento. Na década de 70, Sun Ra, um compositor de jazz, poeta, instrumentista, ele era apaixonado pela ideia da vida extraterrestre. Para ele, o espaço sideral era o lugar onde não existia racismo e as pessoas negras elas tinham espaço para viver e criar livremente. Ele dizia que o planeta Terra era bastante cruel e que aqui, em qualquer tempo, as pessoas negras iriam sofrer. Então, o que ele trabalhava é que pessoas negras, fossem elas africanas ou diaspóricas, como nós, negros de fora do continente africano, saíssem da Terra, do planeta Terra, e fossem viver em outros espaços. Essa ideia guiava todas as suas produções. Por isso mesmo, ele é considerado o pai da estética sci-fi, que é aliada à negritude. Ele era afrofuturista antes disso ter o nome. Sem ele, não existiria afrofuturismo. Mas apesar do Sun Ra, foi apenas em 1993 que o termo afrofuturismo foi cunhado. Ideia do escritor e crítico cultural branco Mark Derry, e sim, eu sei que é irônico ele ser branco, No ensaio dele, Black's the Future, Derry questiona a ausência de autores negros na ficção científica americana, ao mesmo tempo que diz que a estética que ele chama de afrofuturista nasceu lá nos anos 60, com o Sun Ra e com a autora Octavia Butler. Para falar sobre o movimento, é preciso falar sobre a escritora americana. Octavia Butler foi uma autora que desde o início da sua obra deu um tapa na cara da ficção científica branca. O seu livro, o Kindred, conta a história de uma autora que misteriosamente se vê transportada, viajando no tempo, dos anos 70 para uma fazenda escravista do sul dos Estados Unidos, pouco tempo antes da Guerra de Secessão. Mesmo sem se considerar afrofuturista, já que o termo nem existia, fica claro que os trabalhos da Octavia Butler, eles vinham cheios de características do movimento. Mas quais são essas características, Em obras afrofuturistas, obras consideradas afrofuturistas, geralmente encontramos a estética ancestral africana misturada à tecnologia.
podendo ser no futuro ou não. Também encontramos o protagonismo negro, a autoria negra, a exploração de temas que perpassem a experiência negra, como o genocídio da população preta, a desigualdade social, a violência do Estado, as diferenças culturais entre pretos e brancos e a questão da liberdade. É importante lembrar que no afrofuturismo se trabalha a questão da ancestralidade africana, mas que a África é um continente enorme, com diversos povos e culturas, então existem inúmeras visões que podem ser trabalhadas e não é porque um ponto da cultura africana foi trabalhado que ele representa todo um continente. Mais do que a cultura africana, o movimento passou a pensar pessoas negras no futuro, enquanto criava estratégias que assegurassem a sobrevivência dos negros para realmente chegar, a esse futuro que estava sendo imaginado. Apesar de ser encontrado em todas as áreas artísticas, foi nos últimos anos que o afrofuturismo tomou conta do audiovisual. No Brasil, estamos começando a ver o movimento aparecer nas telas do cinema. O longa de 2015, Branco Sai, Preto Fica, virou referência ao se falar de afrofuturismo dentro do cinema nacional, já que mostra a trama de dois homens que ficam feridos em um baile de black music em Brasília, e para investigar o acontecido, um terceiro homem vem do futuro. Como o título do filme deixa claro, o longa traz uma discussão sobre as disparidades sociais entre pretos e brancos dentro do Brasil. No cinema americano mainstream, o filme Pantera Negra fez o movimento chegar aos holofotes sendo o mais pop, a mais pop de todas as representações, conseguindo trazer traços da estética em todas as suas áreas. Apesar de moldado, para os padrões dos filmes de super-herói, da Marvel, o filme traz a ideia de protagonismo negro junto à tecnologia que é tão importante dentro do afrofuturismo. O figurino vem recheado de influências culturais de alguns povos da África também. Mostrando a nação de Wakanda que se esconde dentro de uma floresta tropical graças às tecnologias avançadas e únicas que possuem, já que são o único lugar do planeta Terra a ter o Vibranium, um poderoso metal que acabou permitindo ao povo de Wakanda um enorme desenvolvimento tecnológico e econômico. E justamente por conta de tanto conhecimento tecnológico, antigos reis de Wakanda decidiram que tudo deveria ser escondido do resto do mundo e do desejo constante de exploração e colonização, o que acabaria colocando o progresso em risco. Com um elenco composto praticamente por negros, sem dúvida o filme é o mais famoso representante do afrofuturismo dentro do mainstream, trazendo diversas reflexões importantes para a nossa sociedade e enaltecendo toda a cultura negra que precisa de mais e mais projeção. Além de Pantera Negra, a cantora e atriz Janelle Monáe tem levado o movimento para o mainstream de forma consistente, sendo um dos maiores ícones pop do movimento. Tanto Metrópolis, de 2007, quanto The Archandroid, de 2010, já traziam elementos do afrofuturismo contando a história do alter ego de Janelle, uma mulher do ano de 2719 chamada Cindy Mayweather. E no seu trabalho Dirty Computer, ela só comprova que toda a sua carreira traz esse viés científico, além de uma grande crítica social com diversas alfinetadas à hegemonia branca. Com o Dirty Computer, seu álbum visual de 46 minutos que saiu em 2018, ela trouxe a saga da personagem Jane 57821, que está lutando pela sua própria liberdade sexual numa sociedade distópica, futurista, onde a opressão se tornou extremamente comum. E aí chegamos a Beyoncé. Com o lançamento do álbum visual Black King, Beyoncé levantou diversas discussões a respeito de várias questões apresentadas no álbum. E até mesmo a sua postura tem sido questionada. Pois é. Durante 85 minutos, ela reconta a conhecida história de O Rei Leão, colocando pessoas negras no centro da narrativa e usando a África e um pedaço da ampla cultura africana, como plano de fundo, e mostrando que ela é muito mais, do que a narrativa de escravidão, dor e sofrimento que é sempre colocada na mídia. Em Black King, Beyoncé personifica o Simba como um menino recém-nascido passando pelo garoto jovenzinho, até o ponto dele se tornar o homem que vai em busca da sua própria jornada de descoberta das suas raízes. Os animais são substituídos por atores, bailarinos e cantores,
mostrando uma jornada de reencontro com os antepassados. E a cantora se transforma em Nala, sendo a musa que faz parte de todo esse processo, tendo centralidade na narrativa e dizendo ao Simba para avançar e encontrar a sua ancestralidade. O filme de Beyoncé faz o espectador parar para analisar a enorme riqueza e diversidade do povo negro através do tempo, enquanto traz questões como: quem é você? E cada pessoa negra, em algum momento da vida, ao se deparar com a própria negritude, vai se fazer essa pergunta: por que uma pessoa negra que não nasceu e foi criada na África, que é parte da diáspora africana, é fruto de um sistema escravocrata colonizador, que se valeu do sequestro em massa, o sequestro do próprio povo. É uma pessoa que teve sua origem, sua ancestralidade retirada de si mesma. E por isso ela mesma vai ter que correr atrás para entender tudo. E não é um processo indolor. Pelo contrário. E fica claro que o que a Beyoncé quer fazer com seu álbum visual é educar pessoas como ela, que tiveram sua ancestralidade apagada por pessoas brancas. Black King não está interessada em colocar o foco em pessoas brancas. Sim, elas podem e devem assistir ao filme, mas o centro está na narrativa negra, apenas nela. Em mostrar pessoas negras, em contar suas histórias e fazer com que o povo negro se reencontre com a sua ancestralidade. E como diz Morena Maria em seu texto para O Globo, trazendo referências estéticas, filosóficas e políticas, a cantora e compositora mostra que ao segurar a caneta e escrever a narrativa da diáspora negra em primeira pessoa, a transformação causada pela identificação e pelo alívio de encontrar eco para suas paixões, anseios e dores, o povo preto pode ir além, ao imaginar um futuro onde os valores africanos são protagonistas, deixando a miséria em segundo plano. Desde os primeiros minutos de Black King, é uma ode à cultura negra. E segundo a própria Beyoncé, a sua ideia é mudar a percepção global da palavra preto. Em meio à morte de pessoas negras ao redor do mundo, protestos contra a brutalidade policial, mesmo em plena pandemia, um filme como Black King é um posicionamento político. Mesmo sem a pandemia, ele seria. Beyoncé chegou até a fazer um post no Instagram dizendo que os pedidos recentes, por mudança social tornam o álbum ainda mais relevante do que quando ela estava produzindo. E dizendo que quando pessoas negras contam suas próprias histórias, mudam o eixo do mundo e falam a real história de riqueza da alma, que não é contada pelos livros. Com vídeos que celebram a beleza negra nas suas mais diversas formas e trazem discursos acerca da identidade do povo preto, o trabalho da artista acabou se tornando um dos mais comentados durante a semana de lançamento, com pessoas negras se sentindo gratas pela forma como se viram retratados nas telas. Mas só que não foram apenas elogios que a Beyoncé recebeu pelo seu Black King. Aqui no Brasil, a historiadora e antropóloga branca Lilia Schwartz fez um texto em que criticava o trabalho de Beyoncé, dizendo que a artista errava em glamourizar a negritude com estampa de oncinha. E ela não parou por aí. Ela disse ainda: diva pop precisa entender que a luta antirracista não se faz só com pompa, artifício hollywoodiano, brilho e cristal. Obviamente, esse tipo de comentário vindo de uma pessoa branca traz inúmeros problemas. Por mais que a Lilia estude escravidão, ela nunca vai sentir na pele as opressões do racismo. Enquanto Beyoncé, mesmo sendo uma mulher negra muito rica e com poder, sabe bem o que racismo significa. Não é uma pessoa branca que vai dizer o que uma pessoa negra pode ou não falar da sua própria história. E mais, Beyoncé é uma mulher americana. Ela conhece a África, tem ancestrais africanos, mas não nasceu naquele continente. E por conta disso, ela trabalhou com artistas africanos para produzir o Black King. Obviamente, ter alguns artistas nascidos e criados na África não faz com que o álbum visual da artista consiga mostrar toda a diversidade que existe no continente africano. Há pessoas nascidas no continente africano que reclamam de apropriação cultural. E é importante ouvir as críticas dessas pessoas, ao mesmo tempo que também é extremamente importante pensar
que para quem é negro nascido fora da África e que obviamente tem ancestralidade africana, ter alguma representação de riqueza presente na própria ancestralidade é importante. E é um desrespeito sem tamanho uma mulher branca acreditar que pode definir o que é ou não um movimento importante dentro da luta antirracista. Como disse a jornalista Aline Ramos na sua coluna do UOL, não são apenas pessoas negras que devem criticar ou analisar o trabalho da Beyoncé. Não acredito que seja necessário um lugar de fala para isso. Mas quando uma mulher branca diz como uma mulher negra deve lutar contra o racismo, isso nada mais é do que racismo. E se com Black King Beyoncé trouxe toda essa carga política, é importante observar que ela tem feito esse movimento de trazer questões relacionadas ao universo negro e trabalhar com o afrofuturismo em outros momentos da sua carreira. Há alguns anos ela se apresentou no Grammy com canções do álbum Lemonade e fez uma homenagem a Oxum, usando uma coroa e algumas projeções no tom amarelo, que é a cor da entidade. Ao parar para analisar o álbum visual Lemonade, fica claro que ela traz questões relacionadas ao passado dos negros e frequentemente reimagina como seria a Louisiana como um lugar governado apenas por mulheres negras, sem toda a dor e violência que as mulheres negras passaram e ainda passam dentro daquele lugar. Na verdade, Lemonade traz diversas representações acerca da cultura negra e faz questão de tentar retratar essas mulheres e os seus status dentro da narrativa histórica. Até mesmo no figurino dentro do álbum visual, ela tenta reposicionar a mulher negra dentro da sociedade americana, tão opressiva para a mulher negra. Lemonade desafia as noções opressivas do que é ser uma mulher negra, fala da opressão histórica, tanto da mulher como do povo negro como um todo, trazendo isso dentro da sua narrativa e estética. E com isso ela traz força e empoderamento para a comunidade negra, valorizando a identidade de um povo. Então, por mais que eu entenda que africanos podem e devem falar por si mesmos, e não só o trabalho da Beyoncé, mas até mesmo todo o conceito de afrofuturismo pode ser questionável para alguns, eu como mulher negra vinda da diáspora também entendo que a artista, como uma mulher negra, passando por um próprio processo de redescoberta e reconexão com a identidade africana, queria transformar essa conexão em arte. Porque dentro de um mundo que retira da gente toda a nossa história de glória, é importante mostrar para outros como nós que somos muito mais do que um povo escravizado e na nossa narrativa existiram reis e rainhas. E Black King faz isso. Se você gostou tanto do Black King como desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar para que ele chegue ao maior número de pessoas e comenta aqui embaixo sobre o que você achou da narrativa da Beyoncé, se você quer ver de novo, e é isso. Tchau!